Fala galera, depois daquele unboxing ali do Metallica, o Billy tá aqui querendo também saber o que, que vamos fazer hoje. Hoje, ó, começar a sessão dos singles. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje tá difícil aqui, ó. Meu amiguinho aqui tá querendo participar da gravação. Então, hoje a gente vai falar, dar início à série de singles, né, da minha coleção do Iron. E eu decidi começar por ele porque pelo menos esse tem uma história inicial, tá? De como eu adquiri esse cara aqui, lógico, né? E a minha galera de CDs. Então vou trazer os dois. Primeira coisa, assim, eu não sabia do lançamento dessa caixa na época, eu não tinha informação de nada, né? Então, quando foi a primeira vez que eu encontrei isso? Provavelmente, com certeza foi em 1992, quando eu vou numa loja aqui no Rio de Janeiro chamada Subsom Discos, que ficava na Tijuca. Você aqui do Rio de Janeiro chegou a conhecer essa loja, me fala. Eu lembro de ter ido nessa loja, assim, eu comprava vinil, os CDs ainda eram muito caros, então eu comprava mais vinil do que CD, eu comprava coisa usada. E eu me deparei na parte lá da vitrine exposta com a coleção toda de CD, né? Então vários CDs, eu não sabia que história era essa, né? O mais curioso é o seguinte, quando eu fiquei... Primeira coisa que eu olhei, eu fiquei absurdamente maluco. Porque, cara, eu sempre achava que existiam coisas diferentes. E eu não sabia o que era isso aqui. Eu não sabia o que era single. De novo, assim, eu demorei muito para descobrir. Eu falei lá no Ace High, que ele é o Ace High Max Single, quando eu mostro para vocês, eu não sabia. Eu não tinha noção de que aquilo era um single. Eu achava que aquilo era um disco muito pequeno. Agora, o que era aquilo, eu achava estranho também, porque as músicas se repetiam em relação a alguns álbuns, né? Então, quando eu vejo isso na vitrine, primeiro, o preço era absurdo. Para mim, pelo menos na época, assim, ainda não tinha emprego fixo, fazia freelinha aí com meu pai no boteco, não sei o que, eu fazia dinheirinho para poder ter no final de semana. Então, era algo impossível de conseguir, eu fiquei louco, assim. E aí, assim, primeiras coisas, assim, como é que eu decido qual foi o primeiro que eu peguei? Eu peguei não, eu ganhei, eu pedi para minha primeira namoradinha de presente de aniversário. Eu fiz a escolha desse aqui. Por que eu fiz a escolha desse aqui, né, do Woman Uniform? Simples, porque é o que tinha mais música que eu não conhecia. Nesse Woman Uniform tinha Invasion, que eu nunca tinha ouvido falar, o Human Uniform, que eu nunca tinha ouvido falar, e Twilight Zone. Eu não conhecia essas músicas, não sabia o que eram, e de todos que eu fiquei olhando lá na vitrine, é o que, pô, tem 3 músicas. Ah, tinha uma quarta, tá? Por exemplo, eu fiquei intrigado para descobrir que história era essa. Listen with Nico, parte 1, 2, 3, até o número 10. Falei, cara, será que isso é uma música? O que era? Eu não tinha noção do que era. Eu tava imaginando que era uma música. Uma música dividida em 10 partes, né? E aí, quando eu ganho e vou ouvir, eu descubro que é a entrevista, assim, na verdade é o Nico falando sobre os singles de cada item desse, né? Na época que eu comprei esse, também, de novo, eu não sabia que isso era uma caixa. Então, para mim, isso eram sempre CDs individuais. Passou um tempinho, né? Eu conheci um cara, já estava com trabalho de carteira assinada, e eu decido me dar um jeito de me dar o restante dos CDs de Natal. Então, pegando o meu primeiro, 13º, eu peguei e mandei o cara, ó, me encomenda tudo, traz tudo, tá? E não veio todos, né? Então, eu fiquei anos sem ter, dos 9 que faltavam, eu fiquei sem comprar esse. Esse não veio na minha, assim, por algum motivo não tinha, o cara não tinha, a importadora não tinha como mandar, eu fiquei tentando 2, 3, 4 vezes e não veio. E durante muito tempo eu não tive esse single. E eu fui conseguir isso na segunda CD Expo que teve aqui no Rio de Janeiro na época. Eu encontrei num stand de uma loja que era Hard and Heavy aqui da Tijuca. E eles tinham esse CD. E aí eu fechei a minha coleção em CD. E aí eu descobri que existia a caixa de CDs. Existe a caixa, eu não tenho a caixa. Na época eu fiquei assim, poxa, eu podia ter comprado isso,
em caixa. Depois o cara mesmo que eu encomendei falou, pô, tu podia, se der mole, a gente podia ter comprado a caixa, tu ficava com o CD repetido, né? Mas pra mim, na época, isso era inviável fazer esse tipo de coisa, gastar um pouquinho a mais por causa de um apenas item externo, não tinha essa lógica, né? Então eu consegui todos. E depois, tempos depois, sim, vamos lá, anos 2008, falei, cara, será que eu querendo muito ter essa caixa, e eu lembro que eu via esses vinis, né, no também numa em vinil eu nunca vi na loja, engraçado, eu nunca tinha visto na loja física, mas mesmo nessa época existia um camelódromo aqui no centro do Rio de Janeiro que só vendia CDs e vinis de rock, né? E eu vi os vinis na época, falei, nossa, que maneiro, tal. Quando eu descobri a caixa, eu decido, cara, agora tá, anos depois, será que eu consigo achar isso aqui para vender na internet? Eu achei no Mercado Livre. Na época eu lembro até o valor, paguei acho que R$ 1.400 de um cara que estava vendendo isso lá. Era da coleção dele, o cara disse que só tinha comprado, levou para Inglaterra, trouxe da Inglaterra e só ouviu uma vez. Realmente os vinis estão impecáveis. A caixa é que não foi bem cuidado, o cara não cuidou, tá? Então eu meio que tentei para proteger um pouco a coisa eu tentei dar ter um contact, mas mesmo assim ela não é perfeito. A caixa veio meio deteriorada. Mas mal ou bem, eu tenho a caixa e os vinis estão zerados, assim, incríveis, né? E aí o seguinte, então vamos começar aqui rapidinho pelos CDs, né? Então os CDs não vou me mostrar muito, não tem muito o que mostrar, né? O mais interessante é os encartes são simples, não tem encarte. Esse papel que foi eu que botei na época, eu era moleque, ó. Época do início dos computadores, ó. Aí eu imprimia as letrinhas, fazia a capinha, botava uma historinha aqui. Não dá nem mais pra eu ler. Eu botei numa letra tão pequena que hoje que eu tô velho, isso aqui é impossível de ler. Mas eu deixei guardado aqui, que é uma recordação, né? Então eu peguei todos. Então tem o primeiro, que vem Burning Ambition, Sanctuary, Drifter. Vamos mostrar, na verdade, fazer o seguinte, que o vem em vinil é mais maneiro e a caixa é maior. Então todos seguem essa lógica. Então temos o Running Free com Sanctuary, o Woman Uniform com Twilight Zone, o ao vivo Made in Japan, só com as 4 faixas, não tem Rothschild e Purgatory. Run to the Hills, The Number of the Beast. Não preciso ficar abrindo, tá, gente? Assim, teoricamente é tudo igual, tá? A mesma lógica, não tem um encarte, nada, é só abre a folha. Trooper com Flight of the Icarus. Esse High 2 Minutes to Midnight. O ao vivo Phantom of the Opera e a capa interna, realmente, graças a Deus, fizeram isso. Botaram o Running Free ao vivo. Wasted Years com Strangerlands, Clairvoyance com Infinite Dreams ao vivo. Na verdade a ordem seria essa aqui primeiro, porque primeiro veio o de estúdio, que é o Can I Play With Madness With The Evil Dead and Do, e aí sim viria o ao vivo, né? E aí, cara, eu peguei os vinis, sim, aí sim, pô, aí foi um prazer. Hoje em dia, assim, meus CDs eles ficam ali guardados, eu quase não escuto. Quando eu vou ouvir isso aqui, eu prefiro realmente ouvir em vinil. E os vinis estão muito novos. Eu peguei assim, sério, tá zerado. Eu tenho isso aqui, é mais um dos itens que eu falei assim, cara, se um dia eu precisar vender tudo, esses são os últimos. Essa caixa e o Best of the Beast em vinil será assim, aquela coisa que quando eu vender eu vou chorar. Né? Então assim, agora dá pra ver melhorzinho, tá? Então assim, nesse single, ok? Os vinis eu não vou mostrar mais não, são a mesma lógica, tá? Vem Burning Ambition e Sanctuary, Drifter e I've Got the Fire ao vivo, tá? Aí, beleza. No Woman Uniform Twilight Zone, vem Woman Uniform, Invasion, Phantom of the Opera ao vivo, Twilight Zone e Rothschild, tá? Em estúdio. No Purgatory Made in Japan, então é isso, vem Purgatory, Gengis Khan de estúdio, e Running Free, Remember Tomorrow, Killers e Innocent Exile ao vivo do Made in Japan, tá? Sempre dá um nervoso essas coisas aqui, gente. Parece que tá quebrando alguma coisa. Não.
Perdão aí, vou adiantar isso aqui. No The Number of the Beast, Run to the Hills, vem Remember Tomorrow ao vivo, com Bruce nos vocais. Na verdade, dizem que isso foi... Ele botou o vocal numa gravação que é da época do Paul Diano, só trocaram o vocal. E Total Eclipse. Trooper, Flight of the Icarus. Vem Cross-Eye Mary e I've Got the Fire em estúdio. Two Minutes to Midnight e Ace High, que vem Twilight Zone, King of Twilight, The Number of the Beast ao vivo, Rainbow's Gold, e aí um desânimo que eu fiquei assim, eu sempre achava assim que isso era uma faixa, né, o Mission for Red, eu fiquei querendo ouvir alguma coisa nova ali na fase do Power Slave, e depois eu descubro que é só uma discussão. Eu achei muito sem graça isso ser botado em single, não sei, eu acho que tinha que ser, nem precisava, na verdade. Aí vamos lá, Phantom of the Opera Running Free ao vivo, vem Sanctuary ao vivo, Murders in the Rue Morgue, Phantom of the Opera, Run to the Hills e Loftus Worlds. Na verdade esse single acho que é Run to the Hills, esse daqui, tá? Porque é a primeira faixa, então, mas pra mim a capa, eu acho que é, vocês aí, pra mim isso aqui é Phantom of the Opera, é a capa do Phantom of the Opera, mas assim como ele entra como lado B no single. Eu não sei como é que isso saiu na época, confesso que eu não lembro. Não lembro, nem sabia. Wasted Years e Stranger in Strangerland aqui, pra mim um dos melhores que tem, são os lados B bem mais maneiros que eu gosto. Reach Out, adoro. Sheriff of Huddersfield, eu não gosto tanto, mas That Girl e Juanita eu também me amarro, tá? Junto com Reach Out, eu acho essas músicas muito legais de singles. Aqui vamos lá agora na ordem certa. The Evil Dead Man Do, Can I Play With Madness, vem com Bert Bach Blues, Massacre, do Tim Lizzy, Prowler e Charlotte the Harlot, versão 88, com Bruce nos vocais. E o último, os ao vivos do Made in England. Tá? Então vem The Clairvoyant, Prisoner, Heaven Can Wait, Infinite Dreams, Killers, Still Life e Wasted Years, todas ao vivo. Ok? Do show que já existe em CD. E é isso, galera, assim, foi assim que eu comecei a entrar nessa onda de singles, tá? Basicamente através dessa galera. Aí agora sim, a gente vai agora, vou fazer uma junção, vou botar vários singles, tiver em vinil, em CD, eu não sei como é que eu vou fazer, mas não sei se eu vou fazer por álbum não, porque vão dar muito poucos, porque da fase inicial eu tenho até alguns em vinil, mas em CD eu não tenho, assim, basicamente que eu tenho, não sei se depois de um tempo saiu as coisas antigas, um dia vão acabar relançando, né, mas em CD não tem. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Depois eu vou aproveitar, vou vir com meus 7 polegadas, já que eu tenho uma relação ali meio não é muito grande, então vou mostrar todos os meus 7 polegadas e a gente segue aí com os vídeos. Abraços!